noite. Nós estamos felizes em recebê-los em mais esse culto. E vamos começar agora adorando nosso Deus com os louvores antes da mensagem. Vamos começar cantando encontros. Uma música bem conhecida e você terá a oportunidade de cumprimentar seu amigo que está ao seu lado. Amém? Realmente encontrá-los aqui na casa de Deus é muito bom. Vamos cantar agora Testemunhar do Amor. Uma flor que desabrocha, posso ver.
Amém? Agora que nós já aquecemos mais um pouquinho a nossa voz, vamos cantar Toma o Meu Coração. Este é um hino bem conhecido e nós gostaríamos de ouvir toda a igreja cantando com a gente. Bem, agora que nós já louvamos, já adoramos ao nosso Deus, vamos nos colocar em pé e dar início ao culto desta noite, cantando Crescendo em Graça. Caprichos pessoais.
Nosso bondoso e eterno Deus que estás nos céus, nós estamos felizes e agradecidos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. E por podermos agora, Senhor, estar em Tua presença aqui na Sua Santa Casa de Adoração. Colocamos agora, Senhor, diante de Ti o nosso louvor, a nossa adoração, sejam pelos hinos que aqui foram e serão cantados, seja pela mensagem transmitida através do Teu servo, irmão Kleber, também através dos dízimos e das ofertas que aqui serão alçados. Colocamos tudo, Senhor, em Tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar a nossa adoração nesta noite. Que o Senhor possa fazer resplandecer a Tua luz no coração de cada irmão, de cada amigo que aqui se faz presente, para que nesta noite as nossas vidas sintam a Sua presença e sejam também transformadas. Pedimos estas bênçãos e também o perdão dos nossos pecados, não porque merecemos, mas em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Boa noite. Depois de um louvor tão animado desse, eu acho que o boa noite pode ser um pouco melhor. Boa noite. Muito bem. Nós damos mais uma vez as boas-vindas a você, irmão, que está aqui esta noite, e principalmente a você, amigo, que está nos visitando esta noite. Gostaria de ver as mãos dos amigos que não são de nossa igreja, mas que estão presentes aqui. Existem visitantes nesta noite? Temos alguns aqui na frente, ali também. Sejam muito bem-vindos aqui, que vocês possam se sentir bem em nosso meio. E para vocês que estão aqui nos visitando, também aos nossos irmãos, nós gostaríamos de convidar o grupo Osana Jovem, que neste momento irá louvar a Deus através de uma linda mensagem musical. Preciso te falar, contar o meu sofrer, o que está em meu coração, Senhor. Tenho tanto medo de deixar o Teu querer. O que farei sem Teu amor em mim? Deixar o Teu
Boa noite, igreja. Nós queremos passar alguns recadinhos para todos. O Departamento Lar e Família, ele pede para lembrarmos aquelas famílias que adquiriram aquele livro das meditações especiais para a família, para o casal, que ainda não fizeram os acertos, que procure o departamento, da pessoa do irmão Isaías, para que faça o acerto daquele livro que foi adquirido para a semana especial. Iniciou-se a semana especial com aquelas meditações para a família, para o casal, para a família. Então faça o acerto, você que pegou o livro e porventura ainda não acertou, faça o acerto, procure o irmão Isaías para esse acerto. Próxima quarta-feira estará aqui conosco pregando o pastor da nossa igreja, o pastor Eliezer. E na quarta-feira é aniversário dele. Então, de repente, você que está entrando em férias, está mais livre, esteja quarta-feira com a gente para dar um abraço no seu pastor, no nosso pastor, em homenagem ao seu aniversário. Mais um recadinho aqui, sexta-feira. Os professores da Escola Sabatina que estão aqui. Nosso encontro será às 7 horas. E teremos um encontro especial com o pastor, o departamental da Escola Sabatina da União Sul Brasileira. Ele estará aqui na sexta-noite, estará sábado de manhã. E vamos fazer presente, então, 7 horas, sexta-feira, para a classe dos professores. Aquele professor que você sabe que não está aqui, reforce o anúncio para ele, o auxiliar do professor, para que todos nós possamos estar juntos nessa classe de professores. E logo na sequência, às 8 horas, para toda a congregação, especialmente para os nossos jovens, estará conosco aqui o pastor Elmar Borges. Ele estará sexta-noite, ele estará sábado de manhã nos 2 cultos e estará sábado à tarde no culto jovem. Então faça planos de estar conosco. O pastor Elmar, ele é o departamental dos jovens para toda a União Sul Brasileira também, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E ele vai estar esse final de semana aqui em nossa igreja. Então, sexta, 8 horas, nosso encontro com o departamental dos jovens, sábado, nos 2 cultos, sábado à tarde. E os professores e auxiliares, sexta-feira, às 7 horas, para este encontro. Nós encontramos uma mensagem inspirada no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 36, do capítulo 7, a inspiração nos diz o seguinte: não se propõe o Senhor a vir a este mundo derramar ouro ou prata para o avanço da sua obra. Deus, Ele supre homens com recursos para que pelas suas dádivas e ofertas conservem a sua obra em avanço. E se os homens se tornarem condutos pelos quais possam a bênção de Deus fluir para todos, o Senhor conservará, suprindo tal canal. Devolver ao Senhor o que lhe pertence não é o que torna o homem pobre. O que empobrece o homem é reter o que pertence a Deus. Nesse momento nós teremos a oportunidade de trazer diante do altar de Deus nossos dízimos e nossas ofertas. Nós convidamos a equipe de louvor, vamos louvar junto e teremos a oportunidade de adorar o nosso Deus através dos recursos que Ele colocou em nossas mãos. Tudo que sou, tudo que tenho.
Convido você a curvar as suas frontes, fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Eterno Deus, Senhor, nosso Pai, nossa gratidão nesse momento é pela oportunidade que o Senhor nos dá de colocarmos diante do Teu altar os recursos que o Senhor concede a nós. E esses recursos é para a pregação do Teu Evangelho, para levar a obra de amor àquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Querido Deus, que as Suas bênçãos continuem caindo sobre o Teu povo e que nós, como Teu povo, possamos reconhecer as bênçãos que vêm de Ti e assim, por gratidão, devolvermos aquilo que o Senhor concede a nós tão bondosamente. Essas bênçãos nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse momento nós convidamos o Kleber, que ele irá partilhar a mensagem conosco nessa noite. Boa noite, igreja. Maranata. Está muito devagar. Só escutei o Natan gritando aqui na frente, uma voz meio diferente, mas quero ouvir toda a igreja. Maranata. Amém, irmão. Que essa seja uma verdade em nossa vida a cada dia. Um recadinho também para a igreja, reforçando como a Deus falou. Sexta-feira o pastor Elmar vai estar aqui com a gente, departamental jovem, fala muito bem, inspirador mesmo, você não pode faltar. No domingo vai começar, Gustavo me corrija, vai começar a semana de oração jovem, com o pastor Gilead, ele é do IAP, então que os irmãos possam fazer planos, possam estar vindo à igreja, receber as bênçãos de Deus, amém? Vamos curvar as nossas frontes, vamos orar a Deus. Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por estar na sua santa casa de oração. Que o seu Santo Espírito, Senhor, possa falar através de mim aos teus filhos, Senhor. Se viemos aqui, ó Pai, que precisamos de Ti, Senhor. Precisamos nos congregar a cada dia com os nossos irmãos. Abra nossas mentes, abra os nossos corações, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. E que possamos, Senhor, transformar a nossa vida, o nosso caráter, para que um dia possamos viver contigo no céu. Essas bênçãos que eu te peço. Amém. Bom, o título dessa noite é A Vitória do Amor. E eu quero começar aqui com uma história de uma cena de um filme, que os irmãos possam começar a imaginar uma cena de um filme, que de um lado, como toda a história, tem o mocinho ali todo bem vestidinho, com suas armaduras, calça tanto justa, um coletão, às vezes uma espada, e de um outro lado, como também toda a história, tem aquele carrasco, aquela pessoa feia, às vezes com muitas cicatrizes, por guerrear por várias vezes, e com pessoas ali, todas do mesmo estilo, feias, mal aparentadas, mal vestidas, e que tem um plano. Como todo vilão, é dominar o mundo. Essa história nos lembra uma outra história que todos conhecem. E esse ladrão simplesmente, os irmãos vão identificar essa história, ele quer tomar a cidade santa. E esse é Satanás, é o inimigo de Deus. História bem conhecida de todos nós. E peço que os irmãos abram suas Bíblias agora, em Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 a 10. Todos acharam? Digam amém. Depois que os 1000 anos terminarem, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar os povos de todas as nações do mundo, isto é, Gog e Magog. Satanás os juntará para a batalha, e eles serão tantos como os grãos de areia da praia do mar. Eles se espalharão pelo mundo e cercarão o acampamento do povo de Deus e a cidade que ele ama. Mas um fogo desceu do céu e os destruiu. Aí, o diabo que os havia enganado
foi jogado no lago de fogo e enxofre, onde o monstro e o falso profeta já haviam sido lançados. E lá eles serão atormentados para todo sempre, de dia e de noite. A vitória já está certa, irmão. Todos nós já compreendemos isso. Mas, através dos séculos, Satanás tem usado uma arma muito poderosa. Os irmãos arriscariam aí, em arriscar qual seria essa arma poderosa que Satanás tem usado contra nós? Essa arma, irmão, é o engano. Através dos séculos, Satanás tem nos enganado. E começou lá no Éden, com Adão e Eva. Deus enganou. Fez ali com que a serpente, um animal belo, conversasse com Eva e fizesse com que ela descumprisse a primeira lei, a lei que não era para ter comido aquele fruto. E Eva desobedeceu e caiu. Temos também Jacó, que enganou seu pai e o seu irmão. Davi, o que dizer de Davi? Enganou um dos seus amigos Urias, tomou sua mulher para si e praticamente o matou. Engano, irmão. Pedro, o que falar de Pedro? O homem que cortou a orelha do inimigo de Deus, o homem que dizia ser o melhor amigo de Deus, enganou a si próprio, negou a Cristo 3 vezes. Mas uma pergunta, eu gosto de falar nos jovens, principalmente quando eu passo a lição lá, tem perguntas que façam as pessoas pensarem. E uma delas eu tive que colocar nesse sermão. De que forma Satanás tem me enganado e tem te enganado? Quais são as formas e os meios na qual ele tem usado para nos tirar dos caminhos de Deus? Às vezes pode ser uma olhadinha indevida na internet, ou passando horas e horas assistindo vidas fictícias em novelas. Eu não sei qual que é o seu desafio para se manter nos caminhos de Deus, mas eu te digo uma coisa: Deus sempre tem uma solução. E Ele vai nos enganar. Se nós não nos firmarmos com Cristo, Ele simplesmente vai nos enganar, assim como enganou os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Mas a história diz também que após o milênio, Satanás será solto, e com ele será também libertado não, vai ser ressuscitados aquelas pessoas que não estão salvas em Cristo, e que a Bíblia também comenta que serão como os grãos de areia na praia. Vocês imaginam, milhões e milhões de pessoas, através de 6 milênios praticamente, que a história nos conta, se levantando junto com Satanás. E Satanás não vai usar outra arma diferente a não ser o quê? O engano. Ele não vai usar outra forma. Ele vai usar novamente o engano. Ele vai se apresentar como o quê? Como príncipe da terra, como rei deles. E ainda vai falar para eles assim: ó, foi o meu poder que ressuscitou vocês. E nós sabemos muito bem que não é assim. Mas imagine também a cena, irmãos. Quantas pessoas ali irão se levantar? Imagine as pessoas que irão se levantar. Imagine ali aqueles gigantes que viviam antes da era diluviana. Aquelas pessoas todas que morreram com o dilúvio. Todas vão estar ali. Sodoma e Gomorra praticamente inteira vai estar lá. Herodes. Aquelas pessoas que, quando Herodes perguntou: e aí, quem vocês querem que eu crucifique? E eles falaram: solte Barrabás, crucifiquem a Cristo. Essas pessoas vão estar lá. Quem sabe Hitler mandou matar milhões de judeus, criou guerras, fez o que fez, os irmãos conhecem a história. E aí? E a gente comenta assim, às vezes, dessas histórias, fala que o Senhor vai voltar, vai vir nos buscar em glória, e a gente, muitas vezes, por escutar essa história, a gente acha o quê? Que a gente está salvo. A gente acha: nossa, eu vou subir com Jesus. Mas em algum momento, quando vocês leem essas promessas de Deus, vocês já pararam para pensar que a gente pode se levantar na segunda ressurreição? A gente poderá ser enganado por Satanás novamente. O que eu e você temos feito para não sermos enganados por Satanás a cada dia. Mas temos uma outra versão da história também. Continuando aí, Apocalipse 20, de 11 a 12,
Vamos ler aqui. Então vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foram mais vistos. Vi também os mortos, tanto os importantes como os humildes, que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Outros mortos foram julgados, de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Imagine, irmãos, imagine a cena. Jesus Cristo sentado no seu trono de glória, na sua santa cidade com os escolhidos. De que lado você quer estar? Do lado de Satanás, sendo enganado mais uma vez, ou contemplando as maravilhas de Cristo, ao lado dele, vendo ele sentado no trono? E todas as pessoas que estão ali sentadas, estão ali com Cristo, sentado no trono, vão entender e vão dar graças a Deus que somente pelo sacrifício de Cristo eles poderiam estar ali. E o mais impressionante de toda essa história, que Cristo irá abrir os livros da vida. Todas as pessoas irão ser julgadas. Fico imaginando aquelas pessoas que viam na igreja e se encontrarão na segunda ressurreição. Estarão lhe perguntando: Senhor, por quê? Mas Senhor, o que eu fiz? E quando ele abrir o livro, ele vai contar: olha, filho, foi aqui que você começou a se perder. Olha, filho, foi essa a oportunidade que eu dei para você, de você voltar para o seu lar, voltar de onde eu nunca quis que você tivesse saído. Sabe, filho, eu te dei muitas oportunidades. Veja aqui, está escrito. Eu arquivei aqui para você, para você ver, para que não fique nenhuma dúvida na sua mente, que eu te dei a oportunidade de me servir e de estar aqui, junto com os meus filhos amados. Imagina a cena, irmão. Mas o mais impressionante ainda é saber que Satanás, o inimigo de Deus, que por séculos e séculos de enganando o povo de Deus, criando desordem, criando guerras, matando às vezes as pessoas, ferindo corações, vai se ajoelhar. Imagina a cena, irmão. Satanás irá se ajoelhar perante Cristo e também vai compreender que ele merece a sentença de morte. Agora eu pergunto: que amor é esse? Às vezes a gente vê o amor de mãe, o amor da minha mãe por mim, que faz de tudo. Quando eu faço alguma coisa errada, às vezes ela chora por temer que ali ela... Nossa, não foi isso que eu ensinei para ele. Aonde que ele pegou isso? De onde ele aprendeu isso? E vejo ela sofrendo por mim, ou pelo meu irmão. Imagine Deus, irmão, que nos criou, que concedeu o seu filho, seu único filho, para que saísse de lá, do lado dele, descesse até aqui na terra, virasse carne e osso, passasse pelas mesmas provações que eu e você tem passado hoje, e ser vencedor na cruz. Imagina, que amor é esse, que até Satanás irá se ajoelhar perante Deus. Eu não sei a experiência que você tem com esse Deus. Eu tenho a minha, da minha forma, vocês têm de vocês também. Mas que a gente não perca essa oportunidade de estar onde? Do lado de Deus. Mas Satanás ele vai se ajoelhar ali, ele vai entender, ele vai compreender que ele merece a sentença de morte. E como todo mundo fala: já estou ferrado mesmo, vou tentar mais uma vez. E é muitas vezes assim que a gente age. É muitas vezes assim que Satanás quer que a gente age. E ele vai se levantar mais uma vez. Ele vai se levantar mais uma vez. E vai tentar atacar a cidade santa. Eu imagino que ele vai estar um tanto soberano, porque imagine milhões de pessoas liderados por ele, atacando a cidade santa. Mas a Bíblia também diz, irmão, que fogo e enxofre vai descer do céu, e até as montanhas vão pegar fogo e vão derreter. Tudo ao redor da cidade santa vai desaparecer. O mal não vai existir mais. Mas Deus tem promessas para os seus filhos. Deus sempre nos deixou o quê? O caminho. E uma das promessas a gente vai encontrar lá em João 14, 2-3.
Todos acharam? Digo amém. Misericórdia, irmão. Acharam? Vamos lá então. Na casa do meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já não lhes teria dito. Ele já foi preparar o lugar, né? De que lado que a gente está? Vamos para Atos 1:11. Todos acharam? Amém, irmãos? Vamos lá. Atos 1:11. E disseram: homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu, voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Agora eu tenho outra pergunta para você analisar a cada dia do seu viver. Quantas promessas nós temos desperdiçados no nosso dia a dia? Quantas promessas a gente tem jogado simplesmente na lixeira da nossa casa? O que nós temos feito com os presentes e bênçãos que Deus tem nos concedido? Por muitas vezes a gente pede bênçãos, a gente pede muita coisa para Deus, irmão. Agradece também, mas mais pede do que agradece. Essa é a grande verdade do povo de Deus. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede. E a outra pergunta é: o que temos feito com os presentes que Deus nos deu? O que a gente tem feito com as maravilhosas bênçãos que Deus nos deu? Há uma história, irmãos, de um professor de 4ª série que chegou na sua sala ali e disse para os alunos: vocês deixem a carteira bem arrumada, limpem ela, que o diretor vai passar nas salas aí para vistoriar se está tudo limpinho, se está tudo organizado. Um dos alunos ali, uma mocinha, levantou a mão, o professor deu a palavra a ela, ela perguntou: mas professor, quando que ele vai vir? O professor, sem saber responder, falou: olha, eu também não sei, pode ser qualquer dia da semana ou desse mês. E a menininha ficou intrigada, irmão. Ficou intrigada e levantou a mão de novo ali. O professor olhou: pode falar. Perguntou: mas como eu vou saber que dia que eu vou ter que limpar a minha mesa, professor? O professor ali, na sua sabedoria, disse: olha, filha, limpe hoje. Se ele vier hoje, você vai estar pronto. Se ele não vier hoje, limpe amanhã. Quem sabe ele não vem amanhã. E mesmo se ele não vir nesses dias, deixe sempre limpo, para que você não seja pega de surpresa. Irmãos, o que a gente pode tirar de lição dessa pequena história dessa criança? Acho que todo mundo já entendeu. Temos nos preparado para quando Cristo voltar. Temos realmente buscado a Deus para querermos ajudar as pessoas para irmos ao céu, ou simplesmente por interesse? Qual é o intuito de você vir à igreja? Por que você vem à igreja? Às vezes por amigo, às vezes porque você canta, às vezes por causa dos amigos dos desbravadores, às vezes porque você gosta de cantar, ou às vezes porque os amigos vão sair no sábado à noite e você não quer ficar sozinho em casa. E aí? Qual é o motivo de você vir na casa de Deus? O que nós temos feito? Nós devemos estar preparados, irmãos. Cristo mora no céu. Ele está voltando. Ele vai vir nos buscar. Que tal começarmos? Deixar Deus agir em nossas vidas. Deixar Deus transformar nossas vidas. Para que possamos receber também aquelas bênçãos que tanto nós pedimos para Deus. Que tal, às vezes, em vez de ficarmos em casa, levarmos lá um panfleto para um amigo, ou visitar aquele amigo que está desviado? Por muitas vezes é complicado. Eu sofro um pouco isso, porque eu trabalho das 8 às 6, chego em casa, tomo um banho, corro para a faculdade, saio de manhã, estou na igreja, às vezes tenho
alguma atividade no sábado à tarde, vem no JA, à noite dá uma saída com o pessoal, domingo desbravadores, e o único dia que sobra para estudar é o domingo. E aí? O que eu tenho feito no sábado? Todos nós temos dificuldades, irmão. Todos nós temos dificuldades. Eu tenho a minha e você tem a sua. Mas temos separado algum tempo para Deus. A Bíblia é clara em dizer que Jesus está voltando. Todos nós sabemos disso. Mas de que lado eu e você vamos estar? O que temos feito para isso? Eu quero ir para o céu. Quero muito para o céu. Quero ver pessoas queridas lá em cima. Meus amigos aqui da igreja, faculdade, minha família. Não é fácil muitas vezes você não discutir com seus amigos ou causar alguma intriga. Lidar com pessoas hoje em dia é a coisa mais difícil que ele tem. Esse é o que o pessoal mais fala hoje. Mas temos realmente congregado com Deus de uma forma que possamos chegar a qualquer lugar e olha, aquele moço ali vai na igreja, aquela pessoa ali é diferente. Ou será que temos chegado em certos lugares e as pessoas olham pra gente assim: por que você não trabalha na sexta-noite? Eu sou adventista. Adventista? Gente, todo mundo conhece. Todo mundo conhece a nossa igreja. Que tipo de exemplo a gente tem dado? O que temos feito realmente? Eu acredito também que todo mundo aqui já foi desprezado por alguma pessoa. E essa acho que é a forma que você mais sofre. A pessoa mais fica magoada, fica triste, é quando você é desprezada por alguém. Principalmente quando você tem uma certa afinidade, você considera aquela pessoa, ou pode ser seu esposo, seu irmão, sua mãe. Eu não sei qual é a maior forma que você se magoou. Para mim é o desprezo. Eu acredito também que sejam para todos vocês. Mas vamos imaginar assim: 6 séculos. Adão e Eva desprezou Jesus. Daquele tempo para cá, quantas pessoas têm desprezado a Jesus? Uma pessoa nos despreza e a gente já sente uma dor terrível. Já sente ali que parece que o mundo vai acabar. Fica imaginando: mas não pode ser. Essa pessoa me desprezou, fez isso comigo. Não é possível. Por que que isso está acontecendo? Agora você imagina Cristo criando Adão e Eva, e logo depois de algum tempo Eva comendo o fruto e entregando para o seu marido. Imagine os outros que vieram depois deles, irmãos. Se for abrir uma lista aqui, a gente fica até amanhã, depois de amanhã, um mês falando aqui das pessoas que desprezaram Jesus. Agora imagine esse Deus de amor, que tanto nos ama, sendo desprezado. E quem ama muito, irmão, sente muito quando é desprezado. Sente muito, dói muito. Por muitas noites a gente passa chorando. Quantas noites a gente tem chorado por Jesus? Quantas noites a gente tem pensado no sacrifício que Ele fez por nós? O que temos feito da nossa vida? Não cabe a mim julgar a você, nem você julgar a mim. Cada um sabe o que faz da sua vida. Há um filme, irmãos. Pedi para ele no piano ali, conduzir para o final desse sermão. Há um filme que eu creio que todos já devem ter assistido, que é O Resgate do Soldado Ryan. Ryan foi pego ali pelo exército inimigo, irmãos. Imagine, dentro do exército, a convivência que aquelas pessoas não têm. Querendo ou não, acaba se criando uma amizade muito forte. Eu tenho amigos aqui, assim, de amizade muito forte. E esse amigo foi capturado pelo exército inimigo. E a história conta que esse amigo foi designado o líder da equipe para poder ir lá e resgatar Ryan. Eu iria determinado também, por alguns amigos meus. Iria muito determinado. Eu vou lá, eu vou buscar ele. Eu vou voltar com ele. Esse líder montou a sua equipe, vamos lá. Acredito que teve que matar algumas pessoas do exército inimigo. Acredito que teve que guerrear algumas vezes. Teve que estudar o território inimigo para ver aonde o seu amigo estava, para poder chegar até lá. Mas essa história não termina muito bem, não. Esse amigo ele consegue resgatar.
e consegue resgatar a Ryan. Mas ele deu a sua própria vida por esse amigo. É complicado. Imagina você saber que foi salvo por um amigo e esse amigo deu a sua própria vida por você. E eu pergunto mais uma vez para você: o que eu e você temos feito da nossa vida para podermos agradar a Deus, para podermos fazer a vontade de Deus? Deus vai vir nos resgatar, e esse sim vai ser o maior resgate da história desta terra. Vai ser o maior conflito e vai ser o maior resgate também dessa terra. Eu não sei o que você tem passado, não sei o que você tem feito também da sua vida, mas o nosso líder, irmão, nosso líder está voltando. Ele vai voltar. Amém, irmão? Amém, irmão? Amém. Eu quero acreditar nisso. O mais incrível desse nosso melhor amigo, irmão, é que ele já morreu por nós também. Mas ele fez algo que esse amigo de Ryan não fez. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, irmão. E vai vir novamente te buscar. Ele vai vir novamente te buscar. Peço que o grupo já se posicione aqui na frente. Enquanto o grupo canta, irmão, que você curva a sua fronte, medite na letra da música que eles irão cantar, que você possa, nesse momento, fazer um concerto com Deus. E outra coisa, irmão, uma coisa que eu escuto muito de alguns amigos meus: Deus me aceita do jeito que eu sou. É complicado falar isso. Eu sou pecador também, tenho que melhorar muita coisa. Mas me desculpa, amigo, me desculpa, irmão, mas Deus não vai te levar se você não tiver um concerto com Deus. Deus não vai te levar se você não tiver fazendo a vontade dele. Ele te aceita sim, com certeza, mas ele não vai te levar de qualquer maneira, porque a única coisa que a gente vai levar daqui dessa terra é o nosso caráter, e para isso a gente tem que moldar. E para finalizar, há um texto em Hebreus 3,7 que o Senhor diz: hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Amém.
forma que você vive. Mas eu tenho um convite para você. Se você precisa de ajuda, procura a mim, procura o Lucas, procura o Misael, procura o Adilson, os anciões da igreja, as pessoas que ajudam aqui a manter a igreja funcionar. Eu tenho certeza que eles não vão te dizer não. E no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar a abraçar Jesus um dia. Esse é o meu desejo, irmão. Se você realmente precisa de ajuda, a gente quer te ajudar. E a igreja está pronta a te abraçar. Professor, vamos ficar de pé para nós falarmos com Deus. Bondoso Deus, Pai, muito obrigado primeiramente, Senhor, porque o Senhor concedeu o seu Santo Espírito para falar através de mim, Pai. Aqui estão seus filhos, Senhor. Acredito que todos aqui têm alguns reparos para fazer em suas vidas, Senhor. Eu também tenho, Pai. Sou pecador, Senhor. Mas eu quero ajudar também essas pessoas, Senhor. Os líderes dessa igreja querem ajudar essas pessoas, Senhor, que não conseguem se manter firmes na sua fé, Senhor. Que possamos aqui, Senhor, abraçar a cruz, ó Pai, junto a Ti, para que possamos, Senhor Deus Pai, estar do lado do trono de glória, onde o Senhor estará sentado. Que o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares, Senhor, em paz, em segurança, e pensando, Senhor, no que realmente temos feito para agradar a Ti e morar contigo no céu. Esteja conosco, Senhor. Abençoe essa nova semana de trabalho, de faculdade para alguns, Senhor, e de desafios. Que o Senhor possa estar conosco a cada dia e que possamos também, Senhor, tomar a decisão correta ao lado de Cristo. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém.